Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves, apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema: o que é hipocrisia? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 33 a 37. Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos: não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela sua própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas seu sim quando é sim e seu não quando é não. O que você disser além disso vem do maligno. Palavra de Yod-Heh-Vav-Heh. Então, irmãos, vamos aqui refletir este tema, o que é hipocrisia. Irmãos, a maioria de nós, claro, com nossa tendência má, com o lado mais humano, material do que espiritual, nós vivemos na dependência deste tal mal que é a hipocrisia. Vimos o caso quando Jesus ele foi procurado, ele foi caçado, ele foi entregue aos soldados, ele foi entregue aos governadores, aos chefes de leis da época. Ele foi questionado por esses tais chefes a pergunta de qual era o reino dele, cadê os soldados dele para que viesse o tirar dali, resgatar daquela prisão. Claro, zombaram dele. Quem foi este tipo de gente que zombou dele? Os hipócritas. Isto é bíblico. Isto não é um fato criado da atualidade. Isto é bíblico. É fato histórico, bíblico. Teologia. Fato reto da história cristã. Claro, para quem acredita. Então, irmãos, voltando aqui ao tema hipocrisia. A hipocrisia ela é abominada por Cristo, ela é abominada por Deus Pai, Criador de todos. Ela é imunda aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo. O ministério de Cristo, ele não veio de maneira nenhuma com esta característica hipócrita. Agora vamos voltar para este significado do que é hipocrisia. Vamos nos colocar hoje, a nossa história de hoje, na nossa vivência. A hipocrisia é o que chamamos vulgarmente de falsidade. Exatamente o que fizeram com Cristo ao dizer que de onde o Messias estava vindo não era um bom lugar, não era lugar que saía mal, não saía boa coisa, o contrário disso, má coisa. Isto faz parte de hipocrisia. Mesmo eles vivendo mutuamente todo aquele poder deles na época, mas este tipo de gente, eles já viviam manipulando e na dependência disso. Hipocrisia. E claro, daquela época para cá, isto aumenta cada dia mais. Os hipócritas, a hipocrisia. Agora vamos colocar aqui um fato. Para que serve a hipocrisia? O que nos traz a hipocrisia? Para quê? Isso é de cristão ou é de todo mundo? Então, irmãos, a hipocrisia ela é dotada de uma má conduta, tanto psicologicamente como espiritualmente.
Se você ler a Bíblia do começo ao fim, você vai ver e entender, claro, se quiser, o significado de hipocrisia, este que eu estou falando agora. A hipocrisia, o que é que ela traz? Uma pessoa que ela tem olhos só para o mundo, ela tem olhos só para o mundo, só para ela, ela não é empática, ela não tem empatia. Ela tem que ter este donzinho, este dom, entre aspas, hipocrisia, ela tem que ter. Ela tem que viver dependendo disto, desta chamada hipocrisia, ou seja, falsidade. Porque assim se torna mais fácil ela obter e ela viver de acordo com o seu ego. Seja ele material, seja ele psicológico. O ego, o meu eu, o que interessa a mim, o que agrada a mim. Então, os egocêntricos, eles são dotados de hipocrisia. De novo, repito, a hipocrisia, ela ajuda a quem é hipócrita a conquistar seus meios, suas formas, conquistar suas, vamos dizer assim, seus grupos, seus grupinhos, sua tal família. Família de Deus, claro que não é. A família de Deus não é hipócrita. A família de Deus é de guerreiro, de corajoso, de pessoas que avançam para o combate. Mas o combate entre o bem e o mal. Não é o ego, não é lutar pelo que a pessoa quer, para satisfazer os desejos do que quer, ou de alguém que ela acha que protege. Satisfazer os desejos físicos, desejos egocêntricos. Um real guerreiro gótico cristão, ele não vive de hipocrisia, ele não vive, porque se ele viver, ele está vivendo fora da conduta cristã, fora da conduta do Todo-Poderoso Deus, Yud Revav He. Por isso que a hipocrisia, ela pertence a pessoas que elas vivem em função do mundão, do mundo, do que o mundo oferece, em busca do prazer, de satisfazer o prazer próprio, ou de alguém que vive com ela, que vive ali do lado dela, que claro, tanto o bem como o mal, eles vivem em família. Agora, a família entre aspas, do mal, ela é diferente da família cristã, da família de Deus. Porque a verdadeira família cristã, ela não recua diante de mal nenhum, ela não se acovarda, ela não depende da hipocrisia, da falsidade para viver, mesmo que viva na dificuldade, mesmo que viva na dor, no sofrimento, mas ela não se ajoelha diante da hipocrisia, da falsidade. Jamais uma família cristã, de verdade, ela se curva diante da hipocrisia. Porque os hipócritas foram os que levaram Cristo, o meu rei, para a cruz, para a morte. Foram os hipócritas. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar outros povos que direcionaram o nosso rei à cruz. Claro que era a missão dele, que ele tinha que passar por isso. Mas para nos explicar o real significado entre o bem, entre o mal, entre Deus e o inimigo dele, para nos explicar. Então daí que nós temos uma conduta, que nós escolhemos uma conduta. Digo nós, os cristãos de verdade, e os falsos cristãos que escolhem outro tipo de conduta. Que claro, a conduta de um falso cristão, ela tem que ter hipocrisia, ou seja, ela tem que ter falsidade. Um falso cristão, ele tem que ter, ele necessita da hipocrisia para viver, porque ele quer obter, usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo, para se dar bem. Mas bem como? Existem vários fatores que um falso cristão, ele usa o nome de Deus para se dar bem. E o pior da história é que eles usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, para ganhar o poder do mundo. Não é poder da glória do Pai, do Criador, não. Eles não estão nem aí com glória do Pai, não. Muito pelo contrário, eles vivem contra.
é na guerra contra o poder do Pai, em busca do próprio poder, do próprio ego. E claro, as almas que sofrerem diante desta batalha, entre um lado e outro, entre ser um falso cristão e um verdadeiro cristão, as que, claro, que irão se decompor em nome do falso cristianismo para defender o inimigo de Deus, aí as almas elas terão um lugar certo para elas. Assim como os verdadeiros cristãos, as almas que eu digo, o sopro de vida e o fôlego de vida, o espírito, dos verdadeiros cristãos, eles vão também para o lugarzinho certo deles. E claro, os falsos cristãos, os hipócritas, os falsos, que já disse anteriormente, eles irão para o lugar merecido dele, o galardão dele. Então, irmãos, a hipocrisia, direcionando mais agora ao nosso mundo atual, ela é colocada no centro da vida de quem busca o mundo, de quem busca os seus desejos. Uma pessoa que é hipócrita, ela não tem empatia. Não tem como ela ter empatia. O que é empatia? É se colocar na dor do outro, para não fazer o outro passar por dores, porque ela entende que ela não quer sentir isso e que o outro não merece isso. Então, a empatia é isso, é o entendimento e a begnitude de saber separar o que é bom, o que é mal, o que alguém merece de bom. E claro, não dizendo que alguém merece de mal, mas a repressão, ela vem para todos nós. Para todos nós, que muitos entendem de mal, do que é mal. Colocando essa parte de repressão, um verdadeiro cristão que não é hipócrita, ele sabe reprimir. Ele deve reprimir. Em nome de quem? Em nome de Deus. Porque a repressão, ela é divina, ela é permitida por Deus. Agora, a opressão não. A opressão não. E a opressão é do estilo de fariseus, hipócritas, dos falsos. Eles oprimem. Os hipócritas, os falsos, eles oprimem. Eles sabem oprimir, mas eles não sabem reprimir. Na verdade, não é repressão que o hipócrita ele exerce sobre determinada situação, e sim a opressão. Eles só sabem oprimir, mas reprimir não. Reprimir, isto é dom de Deus, a repressão é dom de Deus. Muitos de nós confundimos uma coisa com outra. Uma pessoa que sabe reprimir dentro do poder de Deus, uma pessoa que sabe, ela muitas das vezes ela é julgada por isso. Agora, é claro, tem que entender sobre repressão e sobre opressão. Dizendo de novo, a opressão é vinda de hipócritas, de falsos. Eles sabem oprimir, mas reprimir já não sabem. E nem tem como. Porque eles vivem num dom maligno. Eles vivem numa energia ruim. Um dom que vem do inimigo de Deus, que é a opressão. O inimigo de Deus, ele sabe oprimir. Não existe o inimigo de Deus saber reprimir, não. Muito pelo contrário, não tem poder, não tem característica disso. Ele tem poder para oprimir. Então, quem vive da falsidade, quem vive da hipocrisia, tem um dom da opressão, que é diferente da repressão. Então, irmãos, uma pessoa que ela esquece do Pai, do Deus, o Todo-Poderoso e suas virtudes, sua conduta, ela tende a ir para esse lado da hipocrisia, da falsidade. Por quê? Já que a pessoa não quer viver de acordo com o que Deus deseja para ela, com o que Deus nos ordena, nos pede, nos manda, que Ele tem esse direito de mandar em nós, Ele tem, já que foi Ele que nos fez, o hipócrita, ele não quer viver de acordo com essa conduta de Deus, ele quer viver de acordo com a conduta que agrada ao corpo dele, à vontade dele. Um exemplo, eu sendo hipócrita, eu agradando a minha vontade, o resto é resto. Não dou a mínima para quem me desculpar a palavra, um hipócrita não dá a mínima para quem está se ferrando, não. Ele quer saber dele, ele quer saber se ele está bem, se ele está
gozando dos confortos. O resto é resto. Esta é a verdade. É dura, é difícil entender, mas temos que entender isso. Temos que entender isso. Ou quem for cristão, quem não for, isso não é o caso. Temos que entender isso. Porque só assim a gente consegue se desviar destas bombas psicológicas e espirituais, que é chamada a guerra interna, de gente deste tipo, de pessoas que vivem neste mal, que é a hipocrisia, a falsidade. Então, irmãos, o mundo pertencente a Deus não pode existir hipocrisia, não pode, não tem como, porque já diz, é coisa do maligno. A Bíblia fala, seja teu sim um sim, teu não não, porque o que provém disso, ou seja, o que vem além disso, é coisa do maligno. Quem é o maligno? Quem é o maligno? Claro, o inimigo, o anjo caído, o inimigo de Deus. Então, a palavra é sincera em falar. Não adianta estar jurando por minha cabeça, não adianta estar jurando por meu pai, minha mãe, meu filho, não adianta. É o sim, ou não, não. É difícil de entender, muitos não querem entender, é duro, dói, mas isso é o que um verdadeiro cristão tem que viver, ele deve viver. Este negócio de em cima de muro, isso não existe. Em cima de muro não existe. Existe para pessoas que não conhecem ainda a verdade, ou não querem conhecer, em cima de muro. Ou tem que ficar do lado esquerdo, ou tem que ficar do lado direito. Isto é ser cristão autêntico, independente de que a cara dele não agrade, independente de que as roupas dele não agrade, do tom de voz dele de falar, ou de ele reprimir. Isso não convém. Não convém. Ou ele tem que ser do lado esquerdo, ou ele tem que ser do lado direito. Digo o cristão de verdade. O que quer ser cristão de verdade? Porque a maioria diz que é cristão de verdade, mas ele não consegue viver dentro da conduta divina que eu digo de Deus, dos desejos, da doutrina real, da sã doutrina, que Deus nos ordena, que Deus nos pede, que Ele nos ensina. O hipócrita jamais vai conseguir viver a doutrina de Deus Pai Criador, a não ser que ele se renove, que ele busque segurar nas mãos de Cristo, o nosso verdadeiro pastor e rei, e ele se renove, ele se restaure e renasça de novo, ele se batize pelo Espírito Santo e não em qualquer outro tipo de coisa. Então, irmãos, o hipócrita é complicado porque ele atrapalha muito a vida de um verdadeiro cristão. Um indivíduo, uma criatura de Deus, que ela é hipócrita, ela atrapalha, ela prejudica, ela causa dano, ela causa sofrimento, e muito para as pessoas que vivem na batalha, na humildade. Não estou falando humildade e carinha, rostinho angelical não, isso não é humildade, a Bíblia diz claramente em Isaías 53 como que era Cristo, como que ele era a face, como que a aparência de Cristo era. Não existe nada angelical em Cristo, não existia. Isaías 53, não existia nada angelical em Cristo, isso é prova bíblica, é só você abrir hoje. Isaías 53, não existe nada de face angelical como hoje existe, para poder determinado indivíduo fazer do povo progênito, não, seguidores não, isso não existia com Cristo. Por isso que discriminaram ele, rejeitaram ele, os hipócritas bateram em cima de Cristo, sem dó, sem piedade, os hipócritas, os falsos. Falsos o quê? Profeta. Falsos o quê? Escribas e fariseus. Hipócritas, que nem a Bíblia diz, que nem Cristo dizia. O que Cristo falou para eles? Num determinado templo lá, da época. Vocês são sepulcros caiados, víboras, hipócritas. Cristo falou isso. Falou com quem? Foi com Estevão, que morreu apedrejado? Foi com Noé? Foi com Moisés? Foi com Maria Madalena? Não. Foi com os escribas, fariseus, chefes de leis, governantes.
fariseus. Resumindo, hipócritas, falsos. Cristo falou isso com eles. Eles eram sepulcros caiados, que por dentro, por fora era branquinho, que nem esta parede. Branquinho. Mas por dentro era podre, era imundo. 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 Cristo falou isso com quem? Vamos dizer, escribas e fariseus, que se diziam verdadeiros condutores da palavra, homens da verdade. Cristo falou com eles isso. Mas, irmãos, muitos sabem dessa verdade. Mas se omitem. O que eu quero dizer se omitem? Se acovardam. E julgam aqueles que têm coragem de encarar dentro da fé, com a espada na mão. Digo espada, não é nem de metal não. Não é nem de metal não. Uma espada, com a palavra, com a verdade dele, de Deus. Encaram um mal de frente, sem temer, mesmo perdendo tudo, mesmo perdendo até a vida, mas encaram. Ninguém pode dizer que este tipo de cristão, este que eu terminei de dizer, é hipócrita, é falso. Não tem como, não existe, senão ele ia correr com medo de dar a própria vida pela verdade de Deus. E Cristo falou, aquele que for verdadeiramente meu seguidor não tem medo nenhum de perder a própria vida. Ou seja, não tem mais aqueles que fazem perecer o corpo, e sim aquele que faz perecer tanto o corpo como a alma. Cristo falou isso, mas não damos a mínima. Não damos a mínima. Por quê? Porque somos hipócritas, somos covardes, somos falsos. Dizemos que somos cristãos, mas na verdade é só a boca, achando que sentar em um banco 2 horas, ou fazer rituais, isso vai me levar para o céu. Isso não existe na Bíblia. Existe já vídeos que eu fiz que isso não existe. Por isso que o povo não deixa os lugares que estão, por isso que as pessoas não mudam a concepção, como tem lá em Timóteo 4. As pessoas, a maioria de nós vive com a mente marcada como se fosse a ferro quente. Ou seja, tatuou, travou, não sai mais. Foi a ferro quente, não sai mais. Timóteo 4. É bem claro isso. Não muda. Por quê? Porque somos hipócritas, somos covardes, somos desleais, somos falsos. Né? Porque só dizemos que somos cristãos, com a carinha angelical, mas na verdade não somos. Não somos. A gente quer que se dane todo mundo. Usando de novo uma palavra não legal. Que se dane todo mundo. Eu quero saber do meu eu, se eu estou bem. E se alguém que eu goste, que na verdade não é gosto, esteja bem também. Então, esta característica é de gente hipócrita, gente falsa. E o que devemos fazer com elas? Eliminá-las da face da terra? Não, claro que não. Claro que não. Deus não permite com que a gente faça isso. Deus permite com que a gente se defenda deles, com que a gente viva afastada deles. Mateus 10:34, o que Jesus falou? Mateus 10:34. Não pense que eu vim trazer o mundo paz. Vim trazer espada. Vou separar fulano. Seus piores inimigos estão aonde? Determinado lugar. Mateus 10:34. É só você ir lá e abrir a Bíblia. Tá? É sério o que Jesus falou. E existem muitas interpretações diferentes dessa. Existem muitas. Mas quem tem um Espírito Santo conduzindo sua mente, ela não se desvia, ela não comete erros. Quem tem o Espírito Santo em suas vidas, independente de que não pareça, Isaías 53, independente de que não pareça, mas o Espírito Santo ele não se manifesta em belas aparências não, isso não existe na Bíblia, não existe. Uma base concreta é Cristo, Jesus Emanuel, Cristo, o verbo que se fez carne. Isaías 53, como que ele era, como é que ele é a aparência dele,
Isaías 53. Veja lá que você vai ver. Se ele tinha facezinha angelical. É simples de entender, simples, mas não queremos entender. Não queremos, não damos a mínima. Só dizemos que somos cristãos. Não, eu vou para o céu, eu sou cristão. Mas não damos a mínima. Então, irmãos, este vídeo é feito baseado nisso. Hipocrisia não faz parte da vida de um gótico cristão, de um guerreiro. Não faz, não deve. Não deve, porque ele já saiu deste mundo. Se já viveu, não vive mais. E quem é que vive disto? Quem é cristão de verdade tem que se afastar. Tem que se afastar. Não é querer conflito, guerra, não. É ter que se defender, claro, que é dom de Deus, a defesa é dom de Deus. E viver afastado. Até Deus vir resolver tudo. Entre todos. Então, irmãos, terminando por aqui este vídeo, fiquem na paz. De Revalver. Um abraço e até o próximo vídeo.